Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Geopoliticando. Espero que hoje o microfone não estoure, né, o som de vocês aí. Eu não sei o que acontece, pessoal, nunca muda a configuração, mas um dia ele grava de um jeito, outro dia grava de outro. Hoje eu estou bem próximo do microfone, ontem afastei um monte, então não dá para saber. Cada dia ele faz de uma maneira diferente. Acho que tem alguma entidade aí de inteligência artificial me incomodando aí, mas vamos deixar de brincadeira e vamos direto ao assunto. Joe Biden não realizará eventos públicos durante toda a semana para explicar por que ele se afastou. Na minha opinião, que eu acredito que é a opinião de todos vocês, ele só não realizará os eventos públicos para dizer por que não se afastou, por que ele se afastou, porque ele não se afastou, não foi ele. Eles afastaram-no, né? Então, como é que ele vai aparecer em público para que todo mundo perceba que ele não sabe nem quando é meio-dia? Então, é um absurdo, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, é um absurdo o quanto todo mundo está se fazendo de cego. Não estão questionando o porquê é que alguém pode abrir mão de uma candidatura porque tem problemas, mas não abre mão de dirigir o país até o final do ano, né? São meses ainda. Então, óbvio que não é ele quem está dirigindo a nação, né? Pelo menos eu tenho que dizer, ou melhor, eu tenho de dizer isso como uma opinião, né? Mas todo mundo sabe que é isso que está acontecendo, né? Então ele não realizará nenhum evento público. A ausência de uma aparição pública aumentará as preocupações sobre a saúde de Biden, né? Muitos comentaristas acreditam que a ausência de uma aparição para anunciar sua decisão alimentará pedidos para que ele renuncie à presidência, citando temores de que ele não seja capaz de comandar o poder executivo. Aí vem essa cartinha que uma criança de 5 anos conseguiria fazer, né, no Photoshop, e todo mundo tem que engolir isso aí. Mas fazer o quê, né? E a Nancy Pelosi apoiou Kamala Harris para presidente. Então a gente vinha dizendo o seguinte, que se Kamala Harris realmente for a indicada, porque ainda não está definido, né, pessoal? O Obama, por exemplo, não referendou o nome dela. Se o nome dela for aprovado, é porque, segundo a minha visão, os democratas sabem que vão perder, então eles vão queimar um nome que não tem tanta importância. Agora, se eles colocarem o Michelão, é porque eles acham que tem uma chance de vencer, então eles vão com um segundo nome mais forte, vai, no partido atualmente. O maior seria o marido do Michelão, né? Então, Nancy Pelosi apoiou a vice-presidente Kamala Harris para ser a candidata presidencial democrata. O ex-presidente da Câmara desempenhou um papel importante no esforço para afastar Biden. Pelosi já havia expressado apoio a um processo de nomeação aberto. Então, podem apostar nisso, né? Se colocarem Kamala, é porque eles não acreditam na própria vitória. Agora, considerando tudo o que já fizeram nos Estados Unidos, não é de se duvidar que eles consigam empurrar esse outro boneco lá para dentro da Casa Branca. Nada dá para duvidar. Nós não somos profetas nem adivinhos, então não podemos ver o futuro. Mas tudo indica que Trump está com a vitória nas mãos, né? Agora muita água tem para correr ainda nesse rio. E líderes globalistas elogiam Joe Biden após anúncio de retirada de campanha. Pena que ele não sabe, né? Talvez ele ache até que a campanha presidencial já ocorreu e ele já ganhou de novo. Ele não sabe, né? Se ele está sendo elogiado, não sabe. Mas os líderes globalistas elogiaram ele, né, por sua retirada de campanha. Após uma queda no apoio dos aliados democratas, da classe de doadores e das bases de seu partido, após um desempenho desanimador no debate do mês passado, após o qual muitos questionaram suas habilidades mentais, Biden, de 81 anos, anunciou no domingo que se afastaria da corrida de 2024 e apoiaria a vice Kamala para concorrer em seu lugar. Apesar do péssimo histórico de Biden no cenário mundial, com guerras eclodindo na Europa e no Oriente Médio sob sua supervisão, os aliados globalistas do presidente no exterior tentaram enquadrar seu mandato como um sucesso. Na verdade, ele foi um fracasso em todos os aspectos que você puder analisar. Na economia, a economia só ainda está de pé por conta de uma grande montagem aí de cenário, né? Porque, na minha opinião, assim que Trump tomar o poder, eles vão puxar, né, a pecinha que falta para derrubar tudo, e quem vai ter que lidar com toda essa fraude econômica que foi montada, baseada em um endividamento que não é só nos Estados Unidos, é no Brasil, é no mundo todo, né?
vai ser o Trump, né? E aí é mais ou menos como quando ele ganhou a eleição e veio o flagelo, né, que dominou o mundo. Então, o primeiro problema que ele teve que enfrentar foi um flagelo de nível global e o segundo será uma grande crise econômica e financeira de nível global. Saída de Biden na corrida presidencial paira sobre viagem de Netanyahu a Washington, porque Israel está com 7 frentes de combate nesse momento e eles estão precisando e vão pedir ajuda no Congresso, né, através do primeiro-ministro. O aguardado discurso do primeiro-ministro israelense ao Congresso corre o risco de ser ofuscado pela decisão do presidente Joe Biden de desistir da disputa presidencial. Tanto é assim que a gente está focado no canal aí já há vários dias falando sobre essa mesma situação, porque o mundo inteiro ainda está, né, comentando essa situação, embora que a gente já vá mudar um pouquinho de foco, mas ainda continua isso em pauta, né? O primeiro-ministro então está chegando em Washington no meio de um caos e uma agitação política que há muito tempo não acontecia nos Estados Unidos. Então ele chega um dia após o anúncio da última hora do presidente Joe Biden. O esperado encontro dos dois líderes na terça, no caso hoje, será o primeiro de Netanyahu na Casa Branca desde que retornou ao poder no final de 2022, no comando de um governo que Biden descreveu como o mais extremo da história de Israel. Os confrontos de Biden com Netanyahu e seu governo de direita vazaram para a opinião pública esse ano, enquanto o presidente buscava equilibrar o apoio de longa data a Israel com o crescente desconforto sobre sua estratégia militar na faixa de Gaza. Então é aquela coisa, né? O governo Biden, porque nós não podemos nem dizer que foi ele, tentava colocar um pé em cada canoa, porque metade do eleitorado do Biden é de pessoas que são, digamos assim, pró-Palestina, vamos colocar assim, né? Então, ele não tem lá tanto apoio assim, né, dentro do Partido Democrata, embora uma outra metade, um outro percentual, não sei se é metade, não é, né? Mas é apoiador ferrenho de Israel. Neste momento de guerra e incerteza, é importante que os inimigos de Israel saibam que os Estados Unidos e Israel estão juntos hoje, amanhã e sempre, disse Netanyahu a repórteres no aeroporto internacional Ben Gurion. Em um nível pessoal, Netanyahu considera isso uma demonstração de que ele, somente ele, entre os primeiros ministros israelenses, pode fazer isso, né? De chegar e pedir apoio de qualquer um dos lados. Ele tem mais, ou tinha mais proximidade com o Trump, só que depois que ele, logo após a eleição de Biden, declarou ou deu os parabéns para Biden, Trump não gostou e deixou publicamente claro que ele não gostou dos parabéns que o Netanyahu deu a Biden na época, porque o Trump ainda estava contestando o resultado das eleições. Então ele considerou que isso foi uma traição do Netanyahu e vamos ver como é que ele vai lidar com isso quando ele retornar à presidência, caso retorne, né? E para finalizar aqui uma matéria falando da nossa região aqui. Nicolás Maduro pode perder uma eleição de forma esmagadora, mas será que isso importa? Eu não sei se vocês viram que o Maduro ameaçou a oposição aí que caso a oposição leve essa eleição vai haver uma guerra civil no país. Aliás, é o que a esquerda tem feito no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, incluso, eles têm martelado isso na mente das pessoas. Em todo lugar eles falam a mesma coisa. Quer dizer, quando vão perder, a coisa fica fora de controle, aparentemente. Mas será que isso vai refletir em alguma coisa? Será que trocar apenas o presidente, sendo que todo o sistema venezuelano foi aparelhado, digamos assim, pela esquerda venezuelana? Eleições em outros países geralmente não afetam a vida cotidiana nos Estados Unidos. Isso aqui é uma matéria do MSN, né? Mas aqui no Brasil isso aqui vai afetar bastante, né? Quanto venezuelano está refugiado aqui no Brasil simplesmente para não passar fome, né? Vieram para cá, mas com certeza uma boa parte deles gostaria de estar no seu próprio país, desde que o país tivesse um mínimo, né, de estrutura, né? Então vai afetar diretamente aqui o Brasil. Mas a votação que o governo autoritário da Venezuela planeja realizar no domingo é uma exceção. É provável que tenha consequências para a imigração para os Estados Unidos, a fronteira Estados Unidos e México e talvez até mesmo a corrida para a Casa Branca.
Se o presidente socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, garantir outro mandato, que dada a liderança de 25 a 30 pontos do seu oponente nas pesquisas exigiria uma fraude massiva, ainda assim venezuelanos fugirão do país e de sua economia em colapso, juntando-se aos quase 8 milhões que já estão no exterior. Uma vez, quando eu fui a Miami, encontrei muitos motoristas de Uber, porque na época, na primeira vez que eu fui, eu não aluguei carro, então eu andava só de Uber, né? Fui sozinho, era mais barato. E aí eu conversava, né? A maioria dos motoristas eram motoristas da Venezuela. E eram médicos, eram engenheiros, eram empresários, pessoas que tinham perdido tudo no país onde estavam, eram a classe média para média alta, e estavam lá dirigindo Uber, né? E lamentando, né, terem perdido o país. Então, os primeiros que fugiram da Venezuela, quando viram que a coisa iria colapsar, fugiram para os Estados Unidos. Depois, né, quando a pobreza já tinha agraçado no país, não tinha mais recursos para fugir para um país desenvolvido, tiveram de fugir para o Brasil mesmo. Então, a pesquisa recente sugeriu que mais de 10% da população do país tentaria emigrar se Maduro mantivesse o poder. Imagine, 10%. Muitos irão para os Estados Unidos. Difícil, né? Uma boa parte vai acabar aqui no Brasil mesmo. Possivelmente reforçando as alegações de Donald Trump de uma fronteira fora de controle e diminuindo as perspectivas dos democratas. Mas se o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, vencer por maioria esmagadora, como as pesquisas preveem, e se contra todas as probabilidades uma massa crítica de membros do governo Maduro reconhecer isso, a Venezuela pode estar prestes a virar a esquina em direção a uma maior estabilidade, mais democracia e menos imigração. Alguém de vocês acredita nisso? Bom, eu não acredito, né? Tem até toda uma série de acusações de crimes internacionais, sendo julgados no Tribunal Penal Internacional. Tem tortura, tem aquele caso do piloto de helicóptero lá, o capitão... agora me foge o nome. Enfim, tem uma série de aquelas pessoas que caíam de prédios lá do serviço secreto, do serviço de inteligência, né? Pessoas que estavam sendo interrogadas, de repente caíam dos prédios lá e duvido que essa gente vá largar do poder, né? Porque eles teriam muitas coisas para responder e explicar caso isso acontecesse. Mas, se isso acontecer, na minha opinião, essa moça aqui não passa de um boneco do próprio governo, né? Que eles fingem atacar para poder amenizar um pouco a situação que eles estão vivendo. Vamos ver, vamos acompanhar e conforme as coisas forem se desenrolando lá, a gente faz algum vídeo aí para vocês, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.